Senhor Jesus Cristo? Amém. Amém. Glória a Deus. Já sentimos a presença do Espírito Santo. Verdade. Como é maravilhoso, né? Glória a Deus. Glória a Deus através dos louvores, agora através da palavra de Deus. Como Deus é maravilhoso. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, coloca em tua presença, Senhor, o teu servo. Eu sei, Senhor, que tu já deste a palavra. Deus, dá graça a ele para transmitir, Senhor Jesus, tudo o que tu tens mandado, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, e que possamos, Senhor, estar aberto para receber, Senhor, a tua palavra, Senhor Jesus. Nos dá graça e nos abençoa, que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, querido, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no teu coração. Amém. Abre tua Bíblia, querido, no livro do guerreiro Josué, capítulo de número 8. Josué, capítulo de número 8. Após Deuteronômio, sexto livro da Bíblia. Glória a Deus. É glória. Deus tem uma palavra para o teu coração aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto liberdade da parte do Senhor. Eu sinto sede, eu sinto o cheiro de sede e fome neste lugar. A palavra do Senhor diz assim em Josué, capítulo de número 8, verso de número 1 apenas. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o teu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Tome teu assento, querido. Se eu pudesse intitular a mensagem de hoje, eu intitularia: tenho lhe dado autoridade para conquistar. Só se você tem intimidade com a pessoa que está ao seu lado. Diz assim para ela: tenho te dado autoridade para conquistar. Glória. E essa é a palavra que o Senhor me trouxe aqui para te dizer nessa noite. O Senhor tem te dado autoridade para conquistar. Conquistar o quê? Conquistar todo o terreno. Todo o terreno material, todo o terreno espiritual, todo o terreno financeiro, todo o terreno que se opõe à tua vida. Jesus nessa noite me trouxe aqui para te dizer que você é chamado de Josué, cujo nome significa Deus é salvação, Deus é auxílio. Talvez você diz no teu coração: eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sou o teu auxílio. Você diz no teu coração: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho, Senhor, intrepidez, eu não tenho habilidades. Mas o Senhor te levanta como Josué. Josué, nós já conhecemos. Josué era o substituto de Moisés. Talvez por isso que você sofra. Você, como jovem, não é porque você é jovem, não é porque você tem meia idade ou mais idade que você se sente fraco. Charles Spurgeon vai dizer que Josué não cansava de lutar, mas Moisés cansou com as mãos de orar. Precisa alguém substituir as mãos de Moisés, segurando Moisés. A palavra do Senhor antigamente nos disse que não era somente batalhas físicas, mas também espirituais. Hoje, através da graça, as nossas batalhas são somente espirituais. Então, como Charles Spurgeon disse, às vezes a gente tem força para trabalhar, às vezes a gente tem força para vir para a igreja, mas o mundo espiritual começa a nos quebrantar, começa a nos desmoronar por dentro. Mas o Senhor te levanta como Josué nessa noite, cujo Deus é o auxílio. E Deus tem posto sobre a minha e a tua vida líderes como Moisés, homens que falam face a face com o Senhor. E o Senhor tem colocado pastores, pais, avós, irmãos dentro da igreja, simbolizando Moisés, para que nós possamos aprender, porque amanhã ou depois nós seremos os líderes da próxima geração, nós seremos a resposta para a próxima geração. Nós sejamos tão cheios do Espírito Santo que nós sejamos como um canetão. Alguém já conseguiu apagar o canetão na folha?
Não tem como apagar. A impressão do canetão numa folha é tão forte que você não consegue apagar. Talvez nós vamos viver aqui na terra, irmãos. Jesus não vai vir talvez na nossa geração, talvez venha na posterior. Mas o que eu quero dizer é, enquanto nós vivemos aqui na terra, nós possamos estar com os olhos espirituais e ouvidos espirituais abertos aos Moisés que Deus coloca ao nosso redor, para que nós possamos aprender como liderar uma família, como liderar um culto, como agir numa situação de crise, porque Josué estava cansado, mas Josué tinha experiência. Nós achamos que nós vamos conquistar só uma coisa, às vezes só uma faculdade, só uma família, mas eu deixei aqui para lembrar os irmãos tudo que Josué conquistou e tudo por onde Josué passou. Josué preparou o povo para entrar em Canaã. Josué atravessou o povo do Jordão, conquistou a terra prometida, conquistou Jericó, conquistou Ai. Ele trouxe adoração depois das conquistas. Ele distribuiu as terras depois que ele conquistou para as 12 tribos de Israel. Ele criou as cidades de refúgio. Cidades de refúgio eram aquelas onde a pessoa mata sem querer. Lembra quando Moisés mata o seu irmão sem querer? Josué, instruído por Deus, cria cidades de refúgio, porque o povo era mau, o povo queria matar essas pessoas. E o fim da história, claro que isso aqui é um resumo do livro de Josué. Ele faz a cidade dos levitas e depois ele morre aos 110 anos. Aqui eu aprendo algo. Nós temos muita coisa boa para viver com Deus. Glória a Deus. Josué morre aos 110 anos. Ele viveu muitas coisas. Ele viu as pragas do Egito. Josué era o único homem que subiu com Moisés no monte. Josué era um homem que se deleitava na presença. Josué era um homem que não tinha pressa para sair da presença. Deus quer te levantar nessa geração, não somente dentro da igreja, mas em outros campos aí fora, na advocacia, na medicina, como bombeiro, como policial, nas faculdades. Eu não posso ser, como nós dizíamos na teologia, reducionista, reduzir Deus a uma caixinha. Deus ele tem N áreas para agir. Na presidência, na política, na sociologia, na filosofia. Me dói a alma quando alguém critica a filosofia, porque é um campo que Deus também age. Não só a filosofia, mas as ciências exatas. Todos os campos são atingidos por Deus. Quando João diz que a vida eterna é essa, conhecer e perseguir e conhecer, eu imagino que Jesus e Deus é tão grande, tão imenso, que mesmo morando a vida toda eterna, evangelista comigo, nós não vamos conseguir entender a profundidade, a imensidão do amor, da complexidade do raciocínio de Jesus. Nós temos muita coisa para conhecer. O ser humano pensa que acha sobre Deus, acha pouca coisa. Quando João diz que lá no céu terão ruas de ouro, João descreve o que ele viu no céu, o que parecia com ouro. Porque a verdade é, o que tem lá no céu é muito mais inefável do que o ouro. Nós não conseguimos descrever com palavras a beleza e a pureza de estar naquele lugar chamado céu. Quantas vezes eu e você, através de jejum e oração, em alguns momentos da nossa vida, sentimos uma presença tão forte dentro da nossa casa ou em algum lugar, nós sentimos um pouquinho da gotícula do que é a presença. Agora tu imagina comigo, como Ezequiel, Deus chama Ezequiel a dar águas mais profundas. Lá no céu serão águas que fluem do trono. Será uma imensidão, será inefável. A gente não vai conseguir descrever com palavras. Na terra nós apenas contemplamos um pouco daquilo que Deus irá nos dar. E Josué, ele se sentia fraco em vários momentos, mas às vezes você também se sente fraco. Quando a gente às vezes se sente fraco para vir até mesmo no culto, até mesmo para ir trabalhar. Mas o livro é dado ao autor Josué. Josué foi tão importante que ele tem seu nome impresso como livro. Lá no céu existe um livro impresso com o teu nome. Nós estamos escrevendo a nossa história.
porque um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos, enquanto família, enquanto empregado, enquanto obreiras da casa do Senhor. Nós temos um livro sendo escrito a nosso respeito, por isso nós temos que se levantar assim como Josué se levantou. Josué, ele demonstrava intensa intimidade com Deus. Então eu divido o livro em 3 partes. Aleluia. Primeiro, ele designa o povo como líder da Canaã. Segunda parte, Israel avançou obedientemente contra cidades-estados bem armadas com muros fortificados. Que interessante isso. Estudando o livro por completo, você vai entender que Deus só dava a vitória para o povo, para Josué, quando eles avançavam obedientemente. Mesmo cansado, nós devemos avançar obedientemente. Tu acha que Josué tinha capacidade para derrotar Jericó? Para derrotar Ai, para entrar na terra de Canaã? Não, ele se permaneceu na posição que Deus lhe disse para ficar. E se você olhar as estratégias que Deus deu para conquistar os povos, Jericó, o povo rodeou a cidade em adoração. Adoração é uma arma tão potente, meus irmãos. Adoração é algo tão profundo. Adoração é capaz de mudar o rumo daquilo que estava decretado sobre a tua vida. A adoração fez o sol retroceder. A adoração, através de Josué, as muralhas caíram em Jericó. O rio Jordão estava em cheio, irmãos. Não tinha como atravessar. Às vezes eu e você se encontramos no meio do rio Jordão. Precisamos atravessar para conquistar Jericó. Ai, mas as águas, as dificuldades se levantam contra. Mas a palavra do Senhor vai dizer que 1 quilômetro para frente iam sacerdotes carregando a arca do Senhor. E quando a arca se depositou aos pés, em cheia do rio Jordão, se abriu o rio Jordão. Aí eu aprendo uma coisa: quando nós andamos como sacerdote, porque sacerdócio fala de sacrifício, quando nós carregamos a presença de Deus com sacrifício, com esmero, porque a arca do Senhor era pesada, precisava de um sacerdote em cada ponta e carregava-se nos ombros, não tinha roda, me ensinando que a presença do Senhor se carrega assim com sacrifício. Para ter uma boa família, para ser coberto espiritualmente, eu preciso me sacrificar. Para ser um bom obreiro, eu preciso abrir mão de comida, eu preciso abrir mão de certos confortos, porque o céu é sobre renúncia, não sobre ganho. E quando a arca do Senhor, simbolizando a presença do Senhor através do sacrifício, encosta nas águas, quando a dificuldade bate de frente, você não tem mais saída. O Senhor nos diz através da palavra de Josué, da carta, do livro histórico de Josué, a adoração faz a gente chegar em lugar que com as nossas próprias forças nós não conseguiríamos. E se for vermos, a adoração é algo de graça, irmãos. Ou você paga para abrir mão de comer, de jejuar, ou você paga para orar. Ninguém paga. Mas quando nós jejuamos e nós oramos, nós entramos no nível mais profundo. Às vezes as afrontas vão vir, porque Canaã foi mostrada para todos. Apenas o filho de Jefoné e filho de Nun, que é Josué e Caleb. Não, nós vamos, é grande, mas nós vamos. Às vezes Deus coloca um desafio nas tuas mãos, parece grande, parece inconcebível, mas Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite que tem colocado na tua mão a chave da vitória. Aleluia. Tem entregado nas tuas mãos aquilo que você não consegue fazer. É glória. O povo estava perdendo por causa do pecado de Acã. Deus, quando ele destruiu uma cidade, ele dava algumas ordens. Deus não pediu para pegar os despojos para si. Ele pega a capa, ele pega algumas coisas para si. Fala de pessoas que querem facilitar o caminho. Não tem como facilitar, irmãos. Eu não sei quem teve a oportunidade, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, de fazer a faculdade é horrível, irmão, e todo dia tem que estudar. Mas vão passando os dias, passando os meses, não é fácil para se concluir e conquistar apenas um canudo, apenas um diploma. Claro que não é só um diploma, são um conhecimento que ninguém tira de você.
para chegar ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista, demora tempo, demora muito serviço na obra do Senhor. Ou seja, tudo demanda tempo, queiramos nós ou não, o tempo vai passar, mas nós devemos ficar prestando atenção com os líderes que estão à nossa volta, como Moisés, porque nem tudo se resolve de imediato. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Então disse o Senhor: não temas, não te espantas, eu sou contigo. Deus tem lhe dado o rei de Ai, o seu povo, a cidade e a sua terra. Deus não vai dar nas suas mãos somente os seus inimigos, o dono do estabelecimento, de um lugar. Ele também vai te dar ao povo daquele lugar, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, seja na família. Deus também vai te dar a cidade, o local, a terra. Versículo 2: farás, pois, a Ai, a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo para que vós saqueareis, e os seus despojos, e o seu gado. Põe emboscadas na cidade, por detrás delas. Deus diz a Josué: não vai de frente, vai por trás delas. E às vezes as situações na nossa vida que a gente quer resolver com a força do braço, e Deus está dizendo para nós: não é pela frente, é por trás, querido. É com paciência. Opa, deixa que quem gosta de falar, deixa que fala, vai falando, fica só em silêncio, só observando. Entre por trás espiritualmente, em todo e em qualquer ambiente. Verso de número 3: então Josué levantou-se toda a gente de guerra para subir a Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes, valorosos, e enviou-nos à noite. Aqui Deus ministrou algo no meu coração, claro que é só conjectura. Deus pediu para que eles fossem à noite, ou seja, à noite, um lugar onde ninguém vê, sem holofotes. Nós devemos aprender que certas vitórias, nós devemos fazer o que eu falei anteriormente, a recuar. E noite, às vezes, fala de escuridão, aquilo que a gente não enxerga, a solução para o nosso problema, a solução para o cansaço que dá vontade de desistir, a solução para uma doença, a solução para um vício. Parece que não vai para frente, mas Deus está dizendo essa noite: entrai por trás, e à noite, onde ninguém vê. Geralmente à noite a gente ora, independente do horário. Nós podemos orar pela manhã, mas a palavra do Senhor vai dizer: tu que ora, entra no teu quarto e oculto. Tu já prestou atenção que quando tu ora sozinho, parece que a presença de Deus vem mais forte? Porque é necessário ir em particular com Deus. É necessário às vezes entrar por trás, irmãos. Às vezes entrar à noite. O problema está te afligindo, está te batendo. Eu te convido nessa noite: entra pelas madrugadas, entra em propósito de jejum para tu ver o que vai acontecer com o teu ministério. Entra no propósito de jejum e adoração para que tu vai ver o que Deus vai fazer no teu casamento. Talvez vai demorar um pouco, não é do dia para a noite, porque eu estou resumindo, estou tentando ser o mais breve possível com o livro de Josué, mas a verdade é que passou-se anos aqui, queridos. E lhe deu ordens, dizendo: olhai, poreis emboscado nas cidades, por trás da cidade, não vos alonguei muito na cidade. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, que será quando saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles. Às vezes as pessoas vão se levantar contra você, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: Deus tem te dado uma estratégia, assim como deu para Josué, para conquistar a Ai. Fuja dos encontros, dos embates, querido. Vai para a oração, vai para o jejum. Às vezes a gente quer provar as coisas porque aquele que tem o Espírito de Deus se incomoda quando alguém mente a teu respeito. Mas Deus está te dando uma estratégia de guerra nesta noite. Fuja, deixa que o povo, o inimigo do povo de Israel, do povo santo, do povo de Deus, pense que você está fugindo. Na verdade não é fugir, é estratégia. Nem sempre na guerra atirar e matar é a melhor estratégia. Às vezes recuar é a melhor estratégia. Versículo de número 6:
Deixam, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós, como dantes, assim fugiremos diante deles. Por que ele fala como dantes? Porque antes, em Jericó, quando Josué conquista Jericó, ele pede aos seus soldados para que vão espiar a Ai. E os seus soldados dizem: Josué, não leva muitos homens, não, para que nós não afatiguemos o povo. Leva só 3.000 homens. Só que nesse levar os 3.000 homens, Acã tinha escondido alguns despojos que não eram para ficar com ele. Pega coisas que não eram, coisas que eram para ser destruídas totalmente. Às vezes Deus tira coisas da nossa vida e nós ficamos guardando, deixando de lado. Eu peço licença aos irmãos, mas às vezes é um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-amigo que Deus já tirou do teu caminho e você insiste. Não dê pérolas a porcos. Deus está te separando para um nível mais profundo com Deus. Quando Isaías diz ao anjo: tira uma brasa viva do altar, coloca na minha boca, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. A verdade, irmãos, é que Isaías já era profeta. Antes dessa palavra, Isaías já era profeta. Aí eu aprendo que existem em alguns lugares da nossa vida, em momentos da nossa vida, o momento de nós dizermos: não, basta, eu vou descer mais profundo, eu vou desentulhar poços, para que eu possa beber outras águas. E o Senhor está convidando nós, no ano de 2026, a nadar tão profundo com Deus, que nós sejamos tão transparentes como a água. Você já pegou um objeto transparente e jogou dentro do copo com água? Não consegue se enxergar, não consegue se discernir, porque está homogêneo. Nós devemos ser homogêneos com o Espírito Santo. Não sei se alguns irmãos já tiveram a experiência de passar no mercado, o caixa falar, ou alguém fala assim para você: você é diferente, tem alguma coisa diferente em você. Que nós sejamos assim, irmãos. Eu amo o avivamento do país de Gales. Mais uma vez peço licença para sair do texto. Evan Roberts, um jovem, ora por 13 anos por avivamento, até os seus 26 anos. Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva. E os anos se passam e um dia ele recebe oportunidade para pregar. Vai muito poucos jovens naquele culto, mas diz a história que aquele culto foi tão eufórico, a presença de Deus se fez tão presente, que um começou a chamar o outro: vamos lá, porque Deus está agindo de uma forma diferente naquela igreja. E terminando a história, as multidões vinham, não tinha espaço mais para ouvir Evan Roberts. A história do avivamento do país de Gales diz que por um ano os bares começaram a se fechar. Os esposos que batiam nas suas mulheres pararam de bater nas suas mulheres. As mulheres que se vestiam mal, porque o dinheiro ia para a cachaça, para a libertinagem, começou a ser guardado, os seus maridos começaram a dar dinheiro para as esposas se vestir bem. Ou seja, avivamento não é a tampa da chaleira voando, mas é o fundo caindo. Eu acredito no avivamento da comunidade, onde as coisas precisam voltar ao seu eixo normal. É preciso, eu também gosto da euforia, do êxtase. Eu escrevi sobre isso no meu TCC. Êxtase no pentecostalismo, um diálogo com o Paul Tillich. Falei dessa exacerbação, desse exagero. É muito bom a emoção, mas eu também preciso crescer em conhecimento. Eu não posso demonizar aquilo que Deus deixou. Salomão disse que não há limite para fazer livros, não há limite para estudar. Deus precisa de pessoas estratégicas, assim como precisou de José no Egito, assim como precisou de Moisés. José no Egito, ele tinha conhecimento, é por isso que ele foi colocado, outorgado como administrador. Deus quer te outorgar como administrador nessa terra. Deus não quer que o ímpio governe, mas quer que você governe. E o Senhor me impulsiona de dizer: tenho colocado autoridade nas tuas mãos, porque você recua. Tenho te levantado nessa geração.
Não temas, não te espantes. Tenho te fortalecido com minha destra fiel, diz o Senhor esta noite. Então o povo de Ai acha que o povo de Israel está fugindo. Josué se levanta de madrugada, no versículo 10, e antes de chegar a Ai, existe um vale, e eu vou resumir para ir para o final. Deus ministra ao meu coração. Talvez antes de você conquistar, vai ter um vale. Só que o texto do livro de Josué vai dizer que Josué entrou no meio do vale. Se tem alguém que tem destreza, resiliência e paciência para suportar o vale, é o cristão. Suportar calado, suportar sofrendo, jejuando, orando. Me alegra o coração, irmãos, quando eu vejo senhoras, senhores de cabelos brancos. Eu volto lá em Lucas capítulo de número 2. Eu lembro de Simeão, avançado em dias, quase ao fim da morte, e ele pediu uma coisa somente ao Senhor. Ele queria ver o Salvador de Israel, o Salvador da terra. Se nós permanecemos firmes e olharmos para os nossos exemplos que estão aqui, os homens e mulheres de cabelo branco, resilientes, podiam estar em casa descansando, mas estão aqui prestigiando um culto ao Senhor. Diz o Senhor, fala para Simeão: Simeão, vai no culto hoje. Se Simeão não tivesse ouvido, porque diz que naquele culto, evangelista Evanildo, Simeão entrou no templo, e quem estava lá no templo? José e Maria. E ele pega Jesus no colo e diz: posso morrer, porque os meus olhos já contemplaram aquele que há de salvar o mundo. E nesse mesmo capítulo de número 2 de Lucas, lá no final, a profetisa Ana diz o texto: com 84 anos, podia ir em casa, mas estava, diz o texto, orando, adorando ao Senhor com orações e jejuns. Irmãos, eu estou aqui para dizer que não é só para jovem, é para meia idade, é para avançada idade. Eu nem gosto da palavra que dizem por aí, velho, velha. Velho é algo que não presta. São pessoas idôneas, pessoas experientes. Porque se Josué não tivesse ouvido Moisés, ele não tinha conquistado. Porque Josué lembrou do que viveu com Moisés. Josué viu Moisés erguer o cajado, viu o mar se abrir, viu as 10 pragas, viu a Páscoa, o primogênito morrer, o anjo da morte passar por cima, viu a glória do Senhor se manifestar, falando com Moisés face a face, dando-lhe as tábuas dos 10 mandamentos. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Nós não podemos excluir cada palavra, cada culto. Aleluia! Versículo de número 18. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque darei na tua mão. E Josué estendeu a lança, e estava na sua mão para a cidade. O povo tinha acabado, como eu disse, ser ferido. Terminando a mensagem, por causa do pecado de Acã, o exército de Ai feriu 36 homens. Quando eles foram com 3.000 homens, foram feridos 36. E Ai achou que agora vamos, porque Josué está retrocedendo, assim como da primeira vez, a segunda vez nós vamos matar eles. Mas era a estratégia. Josué permaneceu em oração, entrou por trás, fugiu até o ponto de que as pessoas saíssem da cidade. Deixa as pessoas falarem, te humilharem, deixa ir, deixa falarem, deixa fazerem, permanece em oração, porque quando vai chegar um momento que eles vão sair da área deles, e nós vamos entrar por trás em oração e jejum, e vamos, como diz o texto, botar fogo na cidade. O Senhor diz: bota fogo na cidade, não deixa ninguém vivo, assim como fez com Jericó, mas os despojos serão para vocês.
O Senhor não vai tirar somente a cidade, vai tirar da área de conforto daquela pessoa das pessoas que te oprimem, mas vai tirar ela da cidade. Vai ser o momento de nós agirmos na retaguarda. Diz o texto que Ai foi destruído e colocado no fogo. Quando eles olharam para trás para voltar para sua casa, eles não tinham mais casa. A pessoa que fala, te humilha, te põe em lugar de humilhação. Vai indo para frente, quando vai ela sai do seu lugar de morada. Mas a estratégia do Senhor para que seja destruído aquele lugar, o trono da pessoa. Cidade fala de trono onde a pessoa se localiza. O Senhor vai tirar, porque o Senhor é um Deus de estratégias. Ele tira pessoas, Ele move peças para te colocar em lugar de honra. E foi destruída, e eles destruíram o exército de Ai. Deus está te dando nas tuas mãos cidades e estados, porque a menor visão de Deus é uma cidade. E quando eu falo de cidade, eu falo de conquistar espaços no trabalho, faculdade, na igreja, na família, para conquistar os ambientes. Conquistar não é humilhar, mas as pessoas te desejarem, é lembrarem de nós com alegria, é lembrar fulano de tal é cheio de Deus, é gostoso estar perto dele, porque ele gosta das coisas que são certas. É assim que nós vamos ser lembrados, porque o Senhor está destronando o território inimigo nessa noite. É a palavra que eu tenho para ti. E não somente o território, o Senhor vai te dar despojos, o Senhor vai te dar autoridade, vai te colocar em um lugar de liderança e vai lhe dar coisas sobrando para ti. Despojos fala de coisas sobrando, fala de gordura, da prosperidade do céu. E diz o texto 26: porque Josué não retirou a sua mão e estendera com a lança até destruir totalmente Ai os moradores. Não desista, não pare, até enquanto o Senhor não te der aquilo que você tanto deseja no teu coração. Porque Josué não baixou a sua mão, nem Moisés. Moisés estava orando com as mãos estendidas e o Josué ganhava a terra, as lutas lá embaixo. Mas o povo veio e segurou a mão de Moisés para que eles não perdessem. E fechando a mensagem, eu lembro de Davi aos irmãos. Davi havia pecado com Betseba, um pecado muito criminoso. Ele desejou uma mulher e matou o seu marido. Mas o que eu quero dizer é que lá na frente, quando eles estavam em guerra, Davi já vem com experiência como comandante de guerra. Esbi-Benob pega uma lança de 13 quilos e lança para matar. Abissai, seu sobrinho, mata o gigante de aproximadamente 3 metros. E falam para Davi: Davi, a partir de hoje você não vai lutar mais. Não luta porque você não pode morrer, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Por mais que eu e você tenhamos falhado, e no meio do caminho as pessoas tentam nos matar, Deus vai agir com misericórdia. Existem as cidades refúgio para mim e para você. Ninguém é 100% perfeito, irmãos. Nem sempre a gente está espiritual, mas permaneça na brecha, porque um dia vai existir Abissai para te livrar. Talvez um dia vai existir um gigante com a lança tentando te matar. Não te preocupe, o Senhor tem Abissai para te livrar das mãos do inimigo e vai te dar descanso. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. É, glória a Deus, aleluia. E eu gostaria de fazer 3 convites. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que não conhece, nunca fez a oração: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, e gostaria de fazer essa oração. Eu estou te dando a oportunidade de nesta noite você fazer essa oração. E a segunda pessoa que eu gostaria de chamar para frente é: talvez você está afastado do caminho do Senhor, e nesta noite Deus falou contigo através de Josué, de Davi, de todos os outros personagens. Você quer retornar e fazer um reencontro, fazer um concerto, uma aliança novamente com Deus. Eu te chamo, sai do teu lugar e vem para frente. Este é o momento é hoje. Deus está escrevendo este dia na terra e no céu. E o terceiro tipo de pessoa é:
Você que precisa conquistar, eu gostaria de orar por você. Tem coisas que têm se tornado difícil, talvez não para você, mas para alguns que estão na sua família. Talvez seja alguém que está nas drogas da tua família. Talvez você está aqui adorando, mas o teu parente está lá na cadeia. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, querido. A palavra é: Deus tem te dado autoridade para conquistar. Eu gostaria de te chamar, sai do teu lugar, vamos orar ao Senhor. Você que precisa conquistar ainda muitas coisas na frente da vida. Eu gostaria de marcar esse encontro espiritual e orarmos ao Senhor. Aleluia! Espírito Santo do Senhor, aleluia! Oh, glórias a ti, Jesus, aleluia! Tu és maravilhoso, tu és poderoso. Nós estamos aqui com o irmão da Bíblia, médico Lucas. Lucas era médico, sabia disso, irmão? Ele está querendo aceitar Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que quando uma pessoa se arrepende, a fé está no céu. Amém. Por isso eu nunca me importei, irmãos, quando tem uma pessoa. Teve cultos atrás que teve 2 pessoas lá na igreja. Deus, Ele sempre está presente. Sempre está presente. Vamos orar aqui, irmãos. Irmão Lucas. Irmão Lucas, repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como meu Salvador, como Salvador, único e suficiente último suficiente da minha vida. da minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa meus pecados, Escreve o meu nome no livro da vida o meu livro da minha vida. e lança os meus pecados no mar do esquecimento. Lança os pecados, Deus. A partir de hoje, A partir de hoje, eu prometo eu prometo te servir eu servir com alegria, com alegria, honestidade felicidade, e sinceridade. sociedade. Estenda as suas mãos aqui para frente. Pai, está aqui o Lucas, Senhor. Eu não sei o que ele precisa, Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade, o que ele passou na sua vida, Deus. Mas diante da tua noiva, da noiva do Cordeiro, um dia os livros vão ser abertos e o nome Lucas estará escrito e será dito: vinde, Lucas, bendito do meu Pai, entrai para as mansões celestiais. E será cobrado de mim, Senhor, Pai, diante dos anjos do Senhor nesta noite. Envia agora, Senhor, arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel, Senhor, a lutarem pelo teu filho Jesus. Tudo aquilo que tem impedido o teu filho, Senhor, de progredir na tua presença. Josué cansou. Talvez Lucas esteja cansado como Josué, mas o Senhor te fortalece nesta noite, Lucas, diz o Senhor. Estou colocando uma injeção de ânimo no teu coração. Lutas que você não consegue vencer, estou te dando forças, filho. Não desanimes, filho. Não desanimes, estou fortalecendo você, Lucas. Eu não te esqueci, quando fostes abandonado. Eu não te esqueci. Eu vim para você, meu filho. Eu vim para aqueles que não têm padrinho nem madrinha para os ajudar, mas nessa noite eu te trouxe aqui. Não foi por acaso que tu entrou nesta noite. Eu te chamei para entrar por essas portas, Lucas. Estou te ajudando, Lucas. Apenas tenha o teu coração aberto para mim, diz o Senhor, e eu vou mudar a tua história. Senhor, apaga os seus pecados, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida, Jesus. Se há alguma dificuldade do teu filho em vencer os desafios, Senhor, agora, em nome de Jesus, coloca anjos de guerra, Senhor. Tira todo o mal que impede, Senhor. Quebra os grilhões, Senhor. E desce agora, Senhor, com uma unção sobrenatural sobre a vida do teu filho. Pai, eu oro pelos teus filhos, Jesus. Eu não sei, Senhor, o que eles precisam, mas se colocam de pé diante da tua glória. A tua palavra diz que Josué se levantou. E quando nós nos levantamos,
e damos a autoridade que é devida à palavra do Senhor, ela faz efeito em nossas vidas. Quando nós reconhecemos a autoridade e a autenticidade que o Senhor tem sobre as trevas, sobre os principados, nós colhemos os frutos. Oro pelos teus filhos que estão aqui, Senhor, que precisam de força nesta noite. Renova, Senhor. Vem com um bálsamo de Gileade sobre as feridas dos teus filhos, Jesus. Aquele que está aqui, que está querendo desistir, Jesus. O Senhor me diz que aqui nesta noite tem pessoas que estão querendo desistir, mas eu, o Senhor, estou fortalecendo como fortalecia Josué. Não temas, não te espantes, eu, o Senhor, sou contigo. As lutas têm sido travadas. Você diz no teu coração: não sou capaz, não tenho conhecimento, mas eu, o Senhor, estou te dando nesta noite estratégias para vencer a cidade de Ai. Entre pelas portas dos fundos, entre pelo lugar da humilhação, do vale de oração, jejum. Abre mão muitas das vezes de tomar o teu café da manhã. Permaneça em jejum, porque quando eu dei as vitórias a Josué, eu disse: santificai-vos, purificai-vos, para que eu possa dar a chave da vitória em vossas mãos. Por isso, nesta noite, o Senhor vos diz: purificai-vos, santificai-vos, santificai-vos, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Faça conforme as tuas forças, e eu te recompensarei, diz o Senhor, para ti nesta noite. E eu agradeço. Fique com essa palavra. E todos aqueles que creem, digam amém. Deus abençoe você, querido. Meus irmãos, temos ouvido essa importante e maravilhosa palavra da parte de Deus. Irmãos, se quiser sentar um minutinho, nós já vamos encerrar.